Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a esse momento para a nossa reflexão. E hoje antes de montar esse tema, estava pensando como vivemos num mundo agitado. Aonde quer que a gente chegue, você escuta as pessoas conversando, é todo mundo com pressa, é uma coisa visível a todos nós, né? Todo mundo com pressa, ninguém tem tempo para nada. É uma coisa assim que é até sufocante. E quando para conversar, você pode ver, quando você passa, você escuta qual é o assunto. É sobre problemas. São pessoas insatisfeitas. O que mais temos no momento são pessoas insatisfeitas. As notícias que nós vimos pessoas reclamando, insatisfeitas, com tantos problemas que vai desde um problema pessoal, que envolve tudo na vida, na família, nos relacionamentos. São problemas graves, difíceis de resolver. Problema financeiro nem é bom falar. São tantos problemas financeiros, problema de saúde, desemprego. E são pessoas boas, pessoas honestas, que querem resolver as coisas de forma correta. Mas são problemas que desgastam, que prejudicam a saúde, que mexe com o comportamento de todo mundo, com o emocional. São pessoas que querem resolver as coisas, mas não é muito fácil. E eu fico pensando assim, será que as pessoas estão assim buscando uma solução, pelo menos buscando, tentando achar uma solução pela via certa? Ou estão buscando alguma coisa por outros caminhos que fica impossível de ser resolvido? Na verdade, sobra o desgaste, sobra essa tensão, aflição, porque estão buscando, mas não estão conseguindo nem resolver os problemas e nem aquele problema que afeta e que mexe com tudo, que é o problema financeiro, contas a pagar, enfim, coisas que mexem com a nossa estrutura. Certa vez alguém falou para mim, na hora do apuro, eu busco qualquer coisa, tudo serve. Parece que isso faz muito tempo, mas eu ainda me lembro muito bem que a pessoa falava isso para mim. Na hora do apuro eu busco qualquer coisa. O que me disserem que é bom, eu estou buscando para resolver o meu problema. E eu falei para aquela pessoa uma vez assim, olha, será que qualquer coisa serve? Será que essa qualquer coisa não vai acabar dificultando a situação mais de quem está, dependendo do que você busca? E eu falei para ele, busque Deus. Busque Deus.
Ele disse, o pior que eu já busquei, eu fui no lugar onde me falaram que era de Deus, e era mesmo, mas o que eu vi lá não me convenceu e eu acabei saindo pior do que estava. Mas por quê? Não falaram da palavra de Deus? Sim, falaram da palavra de Deus, mas no fim, aquele assunto foi desviando do foco e nada me satisfez e não respondeu à minha angústia. E eu fiquei sem saber, mas será que quem prega a palavra de Deus está falando de um Deus forte, de um Deus que tudo pode, um Deus bondoso, misericordioso, um Deus que faz o que é impossível para nós? Ou a pessoa está falando de um Deus fraco, de um Deus, quem sabe, com um D minúsculo, um Deus fraco, um Deus que não age, que parece não estar nem um pouco interessado no sofrimento das pessoas? Eu falei, esse não é o Deus verdadeiro. Porque quando a gente escuta falar do Deus verdadeiro, da palavra bem aplicada, bem pregada, essa palavra muda e tem o poder de mudar a nossa vida, porque nos traz alegria. Você sentiu alegria? Eu perguntei para ele, quando que falaram de Deus? Não mudou nada. Quando eu saí, parece que eu estava mais confuso do que entrei. E a gente fica sem saber como é que está sendo pregada a palavra de Deus. Que Deus nós estamos apresentando para as pessoas que às vezes não têm esperança, que já não tem confiança em Deus, que de momento busca qualquer coisa porque não conhece esse Deus. E às vezes nós estamos pregando um Deus que não é o Deus verdadeiro, porque quem prega o Deus verdadeiro fala de um Deus forte, um Deus salvador. Fala de Jesus, da palavra de Jesus Cristo. Os evangelhos são recheados no nome de Jesus. E o nome de Jesus, outro dia, eu vendo na Sagrada Escritura, sou meio curioso, sabe? Eu sou meio curioso para ver essas coisas. O nome Jesus significa Deus salva. Que bonito, não é? O nome de Jesus já tem esse significado, Deus salva. E será que nós estamos falando de um Deus salvador a nível de futuro? Lá quando a gente não estiver mais nesse mundo, Deus vai salvar. Que era o que eu escutava lá nos tempos de criança, que a catequese daquele tempo era bem assim simples. Então aquelas catequistas falavam assim, que as pessoas precisavam ser boas, porque quando morresse um dia, Jesus ia salvar. Depois, com a experiência, com aqueles leigos fervorosos que nos ajudaram a ver Deus de forma diferente, foi me dizendo que Deus está salvando a partir de agora a mim e a você. Que esse Deus Salvador
é um Deus que está presente, que caminha conosco, que veio com a missão de salvar. Não é um Deus dos mortos, mas um Deus dos vivos e dos mortos. Um Deus que prometeu estar conosco, que mandou o seu Espírito Santo quando se cumpriu o tempo de vida aqui na terra. Passou 3 anos, chamamos de vida pública, a vida que ele ficou evangelizando, curando, fazendo milagres de tudo quanto é tipo. E quando ele foi para o céu de volta, porque lá é o lugar dele, sempre foi, ele mandou o Espírito Santo. Ele mandou o Espírito Santo para ficar conosco. Então o que a gente tem que fazer na hora dos apuros, como estava aquela pessoa? Na hora da dificuldade, estava desnorteado. Busca o Espírito Santo de Deus, que foi Ele que veio para ficar eternamente conosco. E Ele nos mostra Jesus. Se a gente fizer essa experiência, é uma coisa maravilhosa a gente fazer essa experiência de dizer: Senhor, Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, e Deus é Deus, né? Na verdade, nós temos um Deus em 3 pessoas, com atribuições diferentes, porque existe assim uma hierarquia muito bem organizada. Deus é o Criador, Jesus é o Salvador, o Redentor do mundo, e o Espírito Santo é aquele que vem para nos inspirar, é o santificador, porque ele veio para ficar eternamente conosco. Mas eu pergunto a você, quem é que está falando do Espírito Santo? São raras as vezes que alguém fala do Espírito Santo para nós. Então nós temos que buscar esse Espírito Santo, mas buscar com muito fervor, com muito calor, buscar a pessoa do Espírito Santo que nos leva a Jesus. E Jesus nos leva ao Pai. Olha como é bonito esse caminho, né? E Ele veio para ficar conosco. Então, só que tinha um pregador, muito amigo nosso, isso faz tempinho já, isso era nos encontros de casais com Cristo. E ele é meu amigo Oswaldo, né? E ele falava assim: cuidado para que você não confunda o Espírito Santo com o urubu, porque os dois são aves, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre a cabeça de Jesus, lá no batismo no Rio Jordão, e Deus aparece falando naquele momento: aquele sobre quem vocês verem descer como forma de pomba sobre a cabeça de Jesus é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo aí veio em forma de pomba para nos dizer assim: o Espírito Santo é uma delicadeza. Ele vem em forma de uma pomba, provavelmente branca, né? E foi essa figura, esse é o símbolo que a gente vê. Mas ele dizia: cuidado para não confundir o Espírito Santo com o urubu, que também é uma ave, ou um gavião, ou um carcará. Cuidado para não confundir. Peça a Deus a sabedoria para pedir o Espírito Santo e saber quando é que alguém fala no seu ouvido, se vem do Espírito Santo, ou se vem do mundo cão, ou se vem do lado do urubu, que aparece na hora que vê
animal morto. Então nós precisamos só ter esse cuidado para não confundir uma coisa com a outra. E o que nós vemos, infelizmente, é que existe aquela religião de mais ou menos. Mais ou menos. As pessoas normalmente que têm, mesmo as que têm a religião, eles muitas vezes têm vergonha de dizer que tem uma religião, que busca a Deus, que busca Jesus. Esse é um problema muito sério. As pessoas não experimentam dessa graça porque têm vergonha. E um dia, lá nos evangelhos, eu já tenho 150 anos quase, e aí a gente vai ouvindo o evangelho falando assim, que Jesus fala: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Então, por que nós vamos ter vergonha de falar de Deus, do Espírito Santo, de quem eu sigo, de quem eu busco? Alguns que falam de Jesus, falam muito pouco. Uns não têm conhecimento, outros porque têm preguiça, outros porque não querem se comprometer, que vai dar muito trabalho. Se eu disser que você tem que buscar a Deus, que você tem que vir da igreja, que você tem que buscar, porque lá é quando Ele se manifesta, na hora da oração, a cada um de nós, vai dar muito trabalho. Então vamos levando a coisa meio no banho-maria, para ir tocando assim a coisa no mais ou menos. E isso não funciona. Funciona para ninguém. E acaba a gente levando aquela situação de uma religião fria, ou melhor, uma religião morna. E Jesus também fala que tem que ser frio ou quente, porque o morno ele vomita da boca. Então é por isso que a gente tem que procurar ser autêntico, né? Muitos nem têm fé, nem acreditam dos milagres de Jesus. E às vezes você se surpreende conforme vê uma pessoa falar que não devia. Então são essas coisas que eu gosto de comentar com você, porque eu sei que você também segue e é o que você constata por aí também. É o que nós vemos. Muitas vezes eu fico pensando, será que nós estamos mostrando esse Jesus perdoador? Eu acreditava no Jesus carrasco. Eu pensava que no momento que eu pisava na bola, eu tinha que sumir da igreja. Porque, quer que eu vou ver na igreja se eu sou um pecador? É nesse momento que a gente tem que correr para lá. Pedir: Senhor, me perdoa, eu errei. É nesse momento mais propício que eu tenho não me afastar, mas correr atrás e dizer: Senhor, eu não me sinto bem fora daqui, eu quero estar com o Senhor. Então nós precisamos saber que esse Deus, esse Jesus a quem nós buscamos, Ele não discrimina, Ele não condena, não gosta de condenar e não condena ninguém. Ele gosta de perdoar, porque é isso, quando nós pedimos perdão, nós nos achegamos a Ele, Ele vai dizer ao Pai: olha, estão aqui aqueles que você me entregou. No momento que a gente foge,
a gente está entregando Jesus para Deus. Olha, então tem muita coisa para a gente pensar por que alguém prega com medo, sem fé e com medo de se comprometer diante do Senhor. Vamos ver aqui, tem um texto pequeno, a gente vai ver que cada evangelho que a gente vê, cada palavra de Deus, ela nos mostra o que é que Jesus fez. Como é a pessoa de Jesus? Se você quiser saber da personalidade de Jesus, vê os evangelhos. Nossa, ele é perfeito, ele é bom, ele é misericordioso, porque o evangelho não mente. Às vezes há pessoas que falam do evangelho como se fosse uma mentira, e acaba ninguém acreditando no que ela está falando ou ele. Então é por isso que a gente tem que falar, se eu creio, eu tenho que falar, eu creio. Você já pensou alguém te dá um prato de doce para você comer? Você pega aquele doce e come, aí a pessoa pergunta, esse doce está bom? Aí você fala, está mais ou menos. Você acha que alguém vai querer experimentar esse doce? Assim é a palavra de Deus. Isso é uma comparação também. Você fala de um Deus tão fraco, um Deus sem poder, que às vezes as pessoas dizem, o que é que eu vou atrás de Deus se Ele não resolve a vida de ninguém? Meu amigo e minha amiga, esse Deus que nós buscamos, que nós acreditamos, é um Deus forte, um Deus que, quando nós cremos de fato, quando nós partilhamos a nossa vida com Ele, é muito difícil sair sem uma resposta. E eu digo com certeza uma boa resposta. Eu vou ler aqui um texto do Evangelho de São Marcos, no capítulo 7, versículos de 24 a 30. O título desse texto é A Cananeia. Fala-se de uma mulher cananeia, que não era cananeia, mas se dizia cananeia. Ela era de outra região. Vamos ver aqui. Em seguida, Jesus deixou aquele lugar e foi para a terra de Tiro e Sidônia. E tendo entrado numa casa, não quis que ninguém o soubesse. Mas não pôde ficar oculto, pois uma mulher, cuja filha possuía um espírito imundo, logo que soube que ele estava naquela casa, entrou e caiu aos pés de Jesus. Essa mulher era pagã, de origem sírio-fenícia. Ora, ela suplicava que Jesus expelisse de sua filha o demônio. Que o demônio, quando vem, ele pode tomar conta das pessoas. Se não tiver bem abençoadinho, bem na oração, às vezes o demônio entra para fazer desgraça. Então ela pediu para que Jesus expelisse esse demônio que estava na filha dela. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não fica bem tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Mas ela respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Jesus respondeu: por causa desta palavra,
vai-te, que saiu o demônio de tua filha. Voltou ela para casa e achou a menina deitada na cama, o demônio havia saído dela. Essa para nós é a palavra de salvação, né? Nós já sabemos disso. E nós cremos nisso, que ela nos salva a cada dia que é proclamada. A cada momento está salvando a mim, está salvando você que está acessando esse vídeo. E eu sei que quando a gente está vendo a palavra de Deus, a gente tem fé que Ele liberta, e Ele liberta mesmo. E Ele pode fazer agora essa libertação em nós, em mim e você, que precisamos de estar de bem com Deus. Muito bem. Então essa pessoa, essa mulher, não era do povo de Deus. O povo de Deus é o povo escolhido de Israel. Ela era outro povo, outra região, a quem Jesus visitava para evangelizar. Quando ela soube que Jesus estava ali, o que ela fez? Caiu aos pés de Jesus. Senhor, a minha filha está endemoniada. Espere esse demônio que está na vida dela, que muita gente nega. Fala que é tudo besteira, tudo é mentira. Se é mentira, não está na Bíblia. Quando você vê alguém falar que é mentira, você diz, olha, então você não vê a Bíblia. Então, Jesus fala para essa mulher assim, olha, pressionado por aqueles que auxiliavam ele fala, olha, não é bom, eu vim para o povo de Israel, em outras palavras, eu vim para o povo de Deus, então não é bom que eu te atenda agora, pressionado por eles, né? Aí ela falou, tá, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Pronto, ela advogou a questão. Era uma mulher simples, só que ela advogou com muita competência, convenceu Jesus Cristo, que ele deveria atender a filha dela, mesmo não sendo do povo de Deus. E Jesus, que é misericordioso, que não discrimina ninguém, Jesus está pronto para socorrer, seja quem for, desde que vá até Ele com essa fé, essa confiança. Caiu aos pés de Jesus. Senhor, expele, expulsa, manda embora esse demônio que está atormentando minha filha. E Jesus, quando ela falou, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa de seus donos, Jesus falou, disse, por causa disso que você acaba de falar, pode ir embora tranquila, porque o demônio já está expulso da sua filha. E ela chegou em casa, a filha estava feliz da vida, deitada, descansando, dormindo, porque quem está com o demônio no corpo, fica no mínimo agressivo, grita, faz bagunça, porque, ao contrário, quando Deus está conosco, nós somos pessoas tranquilas, calmas, porque é um Deus que controla a nossa vida, que nos dá equilíbrio. Mas ela estava desequilibrada. E Jesus tem esse poder. Jesus tem esse poder de curar doenças, de libertar do inimigo, de fazer coisas que para nós é impossível. É impossível. Jesus faz por nós porque Ele é Deus, porque Ele veio para salvar. Salvar a mim, salvar a você, não daqui a 200 anos, mas salvar agora a nossa vida, para que a nossa vida seja uma vida feliz, tranquila, organizada, equilibrada, com paz, com harmonia, com saúde, com o necessário para viver.
É isso que Jesus faz na nossa vida, e é bom que a gente tenha essa experiência com Ele, porque quando a gente não quer saber, Ele também respeita, porque Ele nos respeita a nossa vontade, a nossa liberdade. Então, por que deixar de buscar a Deus? Porque tem vergonha? Ou porque fez algum erro aí? Se eu fiz um erro, eu tenho que correr para pedir perdão, Ele vai me socorrer. Que Deus nos dê essa fé. Que Deus coloque no nosso caminho pregadores que falam da verdade do Evangelho. E não enrole a gente para ir apenas tomar o nosso tempo. Que nós possamos crer na palavra de Deus. E com certeza, Ele vai nos salvar a partir de agora. Porque Ele é Deus. Porque Ele é bondade e misericórdia. Ele não discrimina. Seja lá de onde que eu venho, norte, sul, leste, oeste, Ele não vai olhar isso. Ele vai olhar o que nós estamos precisando e com que nível de fé nós estamos buscando. Então que esse Jesus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus.